E eu acho que o principal dessa jornada toda é eu particularmente ter aprendido que hoje eu realizo os meus sonhos ajudando as pessoas a realizar os sonhos dela. Então, isso para mim é o mais importante, é o que hoje me move aqui dentro da Bridge e qualquer outra coisa que eu faça. Todos os dias, Thiago Compan traz uma nova entrevista com um empreendedor mostrando que a crise sempre existiu, mas que não fazemos parte dela. Esse é o empreendedor a todo vapor. Se você tem um site com design fora dos padrões para smartphone, você está perdendo dinheiro. Você pode melhorar essa interação com seus clientes ligando para a Firshell. A Firshell conta com uma equipe que vai tornar seu site responsivo e seus clientes darão mais credibilidade à sua empresa. Entre em contato com a Firshell pelo link que está na descrição do podcast. E você também pode visitar o escritório deles na Avenida Paulista. Ah, lembra de falar que ouviu a Firshell aqui no Ivapor para receber um atendimento diferenciado. O Ivapor tem apoio master da Luísa Souza, da agência de intercâmbio Friends in the World. Fala pessoal, eu já estou a todo vapor com o nosso convidado de hoje, o Rafael Meireles. Rafael, você está preparado para decolar? Opa, completamente, vamos lá. Então vamos lá. O Rafael é gestor de projetos na Bridge, que é uma empresa que está construindo o Vale do Silício em São Carlos, e é fundador da Wavit, que é a primeira rede social de roteiros de viagem do mundo. Rafael, aproveita e fala mais um pouco de você. Cara, eu sou formado em design gráfico, né, o que é um pouco curioso na área. Tem muita gente de tecnologia, muita gente de diversas áreas, e eu percebo que design é uma coisa que não é muito corriqueira. Mas eu falo isso porque eu vejo com grande importância, porque hoje o design, a graduação do design me fez me aproximar muito das pessoas, a entender o problema das pessoas. Então, dentro dessa área do design, a gente não enxerga as coisas como, sei lá, preciso desenvolver uma cadeira. Eu não vou desenvolver uma cadeira bonita ou algo do tipo. Eu preciso me preocupar para que vai servir, quem é o tipo de pessoa que vai utilizar, qual é a função daquilo. E hoje eu ligo muito os pontos quando eu observo o meu trabalho aqui de gestor de projetos, porque o que a gente mais sofre aqui é justamente para poder entender a cabeça do nosso cliente, o que as pessoas querem, qual é o problema a ser resolvido, o que tem que ser feito, enfim. Então, isso é é a minha maior paixão, é tentar entender pessoas, os problemas pelos quais elas passam e como é que eu posso resolver ou ajudar a resolver isso de uma forma muito simples. E isso, obviamente, faz total sentido nesse mundo empreendedor, de startup, tecnologia e tudo mais. Então, é muito do que a gente tem no espírito aqui da Bridge. A gente tenta mostrar muito para as pessoas, muito para os empreendedores, que é preciso ter o foco e o conhecimento muito profundo dos clientes que eles querem atingir, das pessoas que têm problemas que eles querem resolver. Então, basicamente é minha grande paixão, assim, é realmente o que me move. Muito bom. E como é que foi esse negócio da Wavit? Você teve um insight, você viu uma lacuna no mercado, como é que foi isso? Cara, o Wavit foi interessante porque eu morei algum tempo fora do país, né? Um tempinho nos Estados Unidos e um tempo maior na Austrália. E quando eu voltei da Austrália, aliás, até um pouquinho antes de voltar, eu percebi lá, durante o meu intercâmbio, o meu tempo por lá, que tinha uma dificuldade, eu percebi uma dificuldade muito grande das pessoas pesquisarem e montarem um roteiro turístico. Então, e não só um roteiro simples, para onde eu vou, o que eu vou fazer, onde é que eu vou comprar, mas faltava informação. Por incrível que pareça, faltava informação. Então, muita gente pergunta, pô, mas tem o Google? Sim, tem o Google. Você digita lá, sei lá, o nome de qualquer cidade pedindo dica turística, você vai ter mais de 20 mil sites, blogs diferentes, conteúdo de pessoas completamente diferentes de você. Então, é muita coisa para poder gerenciar, é muita informação. Quando eu voltei para o Brasil, me veio um insight realmente de fazer alguma coisa ligado ao turismo para tentar agrupar essas informações de uma forma inteligente e disponibilizar isso para as pessoas dentro de uma plataforma. Então, basicamente, o Wavit se tornou uma plataforma, né, para poder automatizar esse processo de encontrar dicas, informações de roteiros de viagem de acordo com o perfil de cada pessoa. Então, a ideia é que a pessoa se conectasse via Facebook, e aí eu tenho informações de amigos, uma série de coisas, e eu conseguisse montar uns roteiros bem personalizados para essas pessoas, ajudasse ela com dicas, com informações, com mapas.
inclusive de uma forma bem profunda, por exemplo, horários. É uma coisa complicada no exterior, sei lá, eu vi muita gente montando um roteiro de viagem para Paris e o cara falando que ia passar 3 horas dentro do Museu do Louvre. É nítido que essa pessoa não conhece o Museu do Louvre, porque é um lugar que você não passa 3 horas, você passa talvez um dia ou 2. Então, a gente não consegue ter muito essa percepção de tempo ou de quanto realmente vai gastar, senão através da experiência de outras pessoas. Eu queria muito conectar esses pontos. E assim, eu comecei a desenvolver a ideia. Na época, eu convidei um amigo meu, que é um super irmãozaço, um brother meu chamado Felipe Martins. A gente começou a fazer esse trabalho juntos e eu conheci o Aurélio, que foi o nosso investidor anjo, né? Foi o cara que acreditou numa ideia que na época só tinha 7 slides. Ele colocou uma grana inicial, a gente começou a desenvolver. É a primeira vez que eu empreendi, a primeira vez que o Felipe também empreendia. Nós contratamos desenvolvedor, enfim, fizemos todo o processo e todos os erros comuns do início. Erramos pra caramba, mas também tivemos coisas muito interessantes. Na época graças a um outro amigo meu chamado André, nós conseguimos um bom contato dentro da revista Época, e a revista Época fazia um roteiro dentro da revista impressa, né? Eles faziam roteiros curiosos por São Paulo. E a gente começou na época a divulgar aquilo dentro do Waved, a fazer todo aquele trabalho, mas acabou que, como empreendedores de primeira viagem, nós erramos bastante ali, acabou que a ideia não deu certo muito por conta desses erros. Mas isso é uma coisa que para mim foi uma mudança completa de vida. Eu costumo falar muito para as pessoas que eu converso aqui na Bridge ou em palestras, que dentro do empreendedorismo, quando você erra da maneira certa, isso te abre muitas portas. E o que é essa maneira certa? A maneira certa de errar dentro do empreendedorismo é quando você não consegue, não perde para o seu próprio ego, quando você entende aonde você errou, quando você tenta compreender quais foram os passos errados, quando você busca outras pessoas com experiência para poder conversar e entender qual foi a bobagem que você fez. E nesse momento, quando você começa essa busca, quando você deixa aquela zona ruim de puta, eu errei, não vou conseguir, quando você consegue mudar a tua mente para ir atrás do porquê que eu errei e o que eu posso fazer para melhorar, para recomeçar, esse é o momento onde você conhece pessoas muito especiais. E as portas se abrem novamente, e isso pode te colocar na frente de talvez uma outra ideia sua ou na frente de outros projetos e ideias de outras pessoas. E foi o que aconteceu comigo com o tempo. Eu acabei vindo parar aqui em São Carlos, na Bridge. Encontrei um mundo que eu me apaixonei completamente, que é esse mundo empreendedor, mas um empreendedor inovador. Eu gosto muito de focar nessa parte de inovação, não do empreendedorismo comum. E isso, cara, foi o que eu olhei e realmente foi, poxa, é isso aqui que me desperta, é isso aqui que eu quero fazer pelo resto da minha vida. Eu quero sim tocar outros projetos, desenvolver coisas, desenvolver empresas, mas ao mesmo tempo eu quero ajudar pessoas, eu quero fazer com que elas errem menos, eu quero fazer com que elas percorram um caminho, vamos dizer assim, um pouco mais saudável e correto, se é que eu posso afirmar algo desse tipo. Mas eu quero ajudar essas pessoas a conseguir empreender com sucesso. E eu acho que o principal dessa jornada toda é eu particularmente ter aprendido que hoje eu realizo os meus sonhos ajudando as pessoas a realizar os sonhos dela. Então isso para mim é o mais importante, é o que hoje me move aqui dentro da Bridge e qualquer outra coisa que eu faça. Muito legal. E isso que eu vou te perguntar, né? E a Bridge, como é que foi? Como é que é a Bridge? Cara, a Bridge, na verdade, ela é uma incubadora, né? E dentro dela nós temos 3 frentes. Então, nós temos o coworking. Aqui a galera pode alugar espaço, trabalhar, fazer o que um coworking faz de melhor. Só que pra gente, o coworking, ele não é só simplesmente um espaço para as pessoas alugarem onde a gente faz uma grana. Ele é pra gente um ponto estratégico. Por quê? Aqui em São Carlos, nós estamos aqui rodeados de algumas das melhores universidades do país e algumas da América Latina, né? E também do mundo. Então a gente tem aqui a USP, a gente tem o UFSCar, a gente tem o Unesp, tem gente pra caramba aqui. Então tem muita ideia brotando aqui na cidade ou na região e a gente acaba recebendo essas ideias e acolhendo esses caras aqui dentro do coworking. Então, no momento que a equipe entra dentro do coworking, é o tempo que a gente tem para observar, para conhecer essa equipe, então entender as qualidades de cada um dos membros, o que pra gente, não só pra gente, mas o que no empreendedorismo é o mais importante, né? Mais até do que a própria ideia.
o time que está desenvolvendo. E aí, num segundo momento, a gente tenta compreender também a ideia do negócio, como é que isso está evoluindo e tudo mais. Se a gente entende que isso é algo que faz sentido, que ali tem alguma coisa muito boa, nós convidamos essa empresa para participar do nosso processo de aceleração. E foi assim que nós fortalecemos algumas das nossas empresas que estão aqui dentro. E então, basicamente, essas são duas das principais frentes da Bridge. E aí a gente tem uma terceira, que nós chamamos de Builder, que é justamente a parte que eu controlo, que é onde eu faço a maior parte do meu trabalho, que é a gestão de projetos, desenvolvimento de empresas, que é a Builder, né? Que é a Bridge Builder. E qual que é a função da Builder? Nós recebemos investidores, grupos de investidores ou um investidor sozinho, mas é difícil acontecer, geralmente esses caras vêm em dupla ou vêm em grupos. Geralmente eles têm uma ideia na ponta da língua e dinheiro no bolso e bastante know-how e network no mercado. Às vezes no mercado que eles querem empreender, às vezes não. E aí o que a gente faz é pegar essa simples ideia, geralmente é uma frase que esses caras chegam, né? Tipo, o cara chega aqui, eu quero montar o Uber de táxi aéreo. Puta, aí a gente começa, tem todo um processo de desenvolvimento que dura normalmente 1 ano, né? O projeto é pensado para durar 12 meses, onde a gente desenvolve toda essa empresa, toda essa startup, até o momento dela colocar os pés no mercado, começar a efetivamente faturar, ganhar atração e caminhar com as próprias pernas. Então a gente faz todo esse desenvolvimento e basicamente o cara ele tem uma empresa formada no final do processo. A Bridge se torna uma sócia, né? Fica com uma porcentagem da empresa. E, obviamente, com todo o interesse em desenvolver. Então, não é um serviço, é realmente um projeto de parceria, de sociedade. Por isso mesmo, a gente escolhe muito bem as ideias, escolhe os investidores e tudo mais. E isso tem sido particularmente bem importante aqui para a cidade, porque, além de trazer coisas para cá, movimentar o cenário do empreendedorismo, a gente está fazendo o que eu gosto muito de chamar de uma recolocação, uma redistribuição de renda inteligente. Porque a gente está falando aqui de Ribeirão Preto, de Araraquara, de São Carlos, que são 3 das cidades mais ricas do estado, que as 3 formam o conjunto mais rico do estado de São Paulo. E só que esse dinheiro todo está extremamente concentrado em agronegócio. E esses caras não tinham até então a ideia do que é um investir em tecnologia, do que é uma startup, do que é uma incubadora, absolutamente não tinham ideia disso. E a gente começou a fazer um trabalho de educação com esses investidores, contatos, uma série de coisas. Hoje a gente tem um grupo extremamente interessante de investidores. A gente tem aqui, hoje totalizando quase 10 investidores, todos eles investindo em empresas, em projetos aqui dentro e em projetos diversos. Então tem 3 caras que começaram um projeto, aí um desses caras começou um outro, que indicou um outro, e aí o cara veio para cá. A gente recebeu gente de Mococa, que é uma outra cidade aqui do interior. Então a gente está movimentando muito, de uma maneira muito forte esse polo aqui, e esse é o grande objetivo da Builder, desenvolver essas empresas para esses investidores. E até agora, qual foi o seu pior momento como empreendedor? Você já contou um pouquinho com o Avit, né? Alguma coisa assim. Mas teve um pior momento como empreendedor? Esse é o pior momento, como você superou ele? E qual foi a maior lição que você tirou desse evento? O pior momento, ainda bem, foi só dentro do Avit mesmo. Não que fosse um pior momento no sentido desespero e tudo mais e tal. Mas eu espero que não aconteça coisas piores do que isso, né? Tomara que tenha sido essa minha experiência, beleza? Por mais que, se tiver que vir algum desafio, não tem nenhum problema com isso. Mas foi o pior momento porque é complicado quando você começa, quando você está iniciando realmente nesse mundo empreendedor, porque você está caminhando por caminhos ali que você nunca trilhou antes. Então é uma coisa que você não sabe muito o que fazer. É complicado encontrar pessoas, você não consegue, não sabe muito bem o que perguntar, o que ouvir, e principalmente o que levar do que as pessoas te falam. Então é um momento de aprendizado muito pesado. E aí, como todo momento de aprendizado, você tem que fazer muitas escolhas, né? E essas escolhas acabam impactando em família, em amigos, em uma série de coisas. Então aqui dentro da Bridge, por exemplo, eu recebo muitas pessoas que vêm conversar comigo, pedindo alguns conselhos que vão muito além de negócios.
As pessoas vêm conversar sobre, meu namorado não apoia, minha namorada não apoia, meus pais, a esposa, marido, enfim, filhos e por aí vai. Então empreender envolve, é um jogo que envolve todo mundo que está ao redor. Geralmente é um momento onde você tem uma grana muito curta, onde você tem pouco tempo para lazer, onde você tem pouco tempo para você mesmo, pouco tempo para as pessoas que amam você, que estão do teu lado, e é muito difícil essas pessoas compreenderem isso, principalmente quando elas não se envolvem, não perguntam, não tentam entender o que você está fazendo. E aí é um momento onde você precisa de uma coisa que eu acho que também é a chave que pode te salvar de tudo isso, que é equilíbrio. É um momento onde você tem que buscar em algum lugar, seja numa filosofia, numa religião, no esporte, sei lá. Em algum lugar, a pessoa tem que encontrar um ponto de equilíbrio para não se perder no meio dessa jornada. Ela tem que realmente encontrar um guia para não se perder no meio dessa jornada. Hoje, eu vejo a Bridge aqui como um guia para essas pessoas. Queria eu, na minha época de empreendedor, ter uma Bridge, ter alguém assim tão próximo para poder conversar e entender pelo momento que eu estava passando. Seria menos complicado, né, cara? Nossa, muito menos complicado. Então, hoje a maior dica que eu coloco é essa. Primeiro, tentar buscar dentro de si mesmo um ponto de equilíbrio é muito importante, o porquê, a razão das coisas. Você tem que ter um objetivo muito claro, porque se você estiver nessa só por conta de glamour, status, dinheiro, notinha, cargo ou qualquer coisa do tipo, esquece, você vai perder teu tempo e provavelmente vai perder dinheiro. Você tem que ter uma causa muito forte para poder te levar a passar por tudo isso. E depois disso, é importante demais que você procure programas como esse, podcast, que você leia, que você participe de eventos, que você se envolva nesse meio, para que você entenda pelo que você está passando e pelo que você vai passar. E entenda que tem muitas pessoas passando por aquilo também. Então, ver as pessoas desenvolvendo e vencendo esse processo também vai ajudar a te dar grana. E pode te ajudar a não perder tempo. É outra coisa que eu me preocupo muito aqui. A gente recebe muita gente conversando, cara, ouve minha ideia e tal, e a gente senta para ouvir e às vezes acaba indicando, dando alguns conselhos no sentido de, cara, puta, isso aqui, você vai precisar de muita grana para começar. Então é melhor você começar de um outro jeito, de uma outra forma. Isso evita que você perca tempo, perca dinheiro e comece realmente pelo ponto que vale a pena, que é pesquisando, é aprendendo, é compreendendo o que você quer fazer, onde é que você quer entrar, o que você está desenvolvendo. Então, a minha superação foi baseada nisso, nessa constante busca de equilíbrio e nessa constante busca por pessoas que já tinham vencido essa jornada pela qual eu estava passando. Cara, hoje eu sou muito feliz e muito grato de ter passado por tudo isso. Ainda, obviamente, tenho muita lenha para queimar, muita coisa para aprender, mas com um pouquinho que eu consegui aprender, hoje eu consigo ajudar muita gente a poupar o próprio tempo e a de repente acelerar um pouco desse processo. Muito bom. Eu espero também que entre em contato com você para fazer isso, né? Para trocar uma ideia, conhecer a Bridge. Cara, fiquem à vontade completamente. Só o papo aqui já tá bom pra caramba. Imagina quando a pessoa realmente parar e conversar com você, tete a tete. Pô, depois me fala se alguém entrou em contato contigo, hein, Rafael? Claro, não, eu aviso e, eu tenho o maior prazer, eu gosto muito de receber as pessoas e tanto, como eu falei, é até repetitivo, mas é a pura verdade, a gente recebe tanta gente aqui que nós criamos um programa aqui dentro da Bridge, que vai começar agora no dia 2 de abril. É um programa onde a gente começou a ver que vinha tanta gente aqui em horário de expediente comum, falou, opa, cara, é melhor a gente começar a reunir essa galera toda num evento e conversar logo com todo mundo prestando atenção, porque tá todo mundo com as mesmas dúvidas, os mesmos anseios. Então a gente criou um programa aqui, dia 2 de abril vai começar, vai ser um sábado aqui intenso, aqui o dia inteiro mergulhado basicamente em perguntas e respostas para quem está começando, para quem está a fim de empreender, é a primeira vez, não tem noção do que fazer, para onde ir. Então a gente juntou justamente para poder ajudar essa galera aí. Então, mesmo que não estejam aqui em São Carlos, não estejam tão perto, fiquem à vontade para falar comigo via Skype, Facebook, LinkedIn, seja onde for, o que eu puder, eu estou sempre ajudando. Ótimo. E na sua visão, Rafael, qual o seu ponto a melhorar? Cara, tem tantos. Tem tantos. Mas eu acho que o principal, assim, uma coisa que eu tenho muita vontade de melhorar, eu acho que é cada vez mais melhorar esse ponto de gestão, mas no sentido de conhecimento em relação a pessoas. Acho que quanto mais feeling eu conseguir absorver em relação
ao tipo de pessoa, ao que ela quer, a perceber o real sonho dela, para onde ela quer. Quanto mais eu consigo compreender na mente de quem vem conversar comigo, mais eu consigo ajudar, mais eu consigo não indicar, não é uma questão de certo e errado, porque isso não existe, eu não estou aqui para definir o caminho da vida de ninguém, mas de ajudar no que eu posso, de mostrar o que eu passei, o que eu pretendo passar, o que a gente está fazendo, o que deu certo, o que deu errado. Então eu sou muito apaixonado por trabalhar com pessoas, então quanto mais eu conseguir melhorar em relação a isso, para mim melhor, para mim me satisfaz. Tem muitas outras coisas que eu não vou me lembrar agora, enfim, a gente é uma constante evolução, né? Mas eu acho que esse é um dos pontos assim, que eu sou bem apaixonado e quero com certeza me desenvolver cada vez mais. Em contrapartida do seu ponto forte. Cara, meu ponto forte, eu vou dizer que meu ponto forte é conectar pontos. E aí eu vou explicar isso. Ótimo. E você também trabalha na Bridge, né? Então tem tudo a ver. Faz todo sentido. Mas na minha própria descrição, acho que no final do programa, enfim, a galera vai poder ter acesso ao meu LinkedIn e tudo mais. No LinkedIn eu falo um pouco disso, sobre que a minha grande função aqui na Bridge é conhecer pessoas, conversar, inclusive eu sou bem específico, conhecer pessoas ricas. Mas pessoas ricas, sim, de dinheiro, ricas de ideias, ricas de conhecimento, ricas de experiências, e fazer com que tudo isso de alguma forma se conecte. Então, particularmente eu me considero muito bom nisso. Eu percebo, eu consigo escutar uma nova tecnologia aqui, com uma ideia que alguém deu ali, com um papo que eu bati em outro lugar, conectar pontos para construir novos modelos de negócio ou novas parcerias. É muito do que eu faço aqui no meu dia a dia, é conectar pontos para criar inovações, para criar coisas novas, seja um modelo de negócio, seja uma equipe, seja uma empresa completa. Legal. E o que na sua empresa te faz acordar cheio de garra todos os dias, essa motivação a mais? Cara, a frase que você usou no começo sobre a Bridge, construir o Vale do Silício em São Carlos, essa é uma das frases que é um dos pontos que me faz acordar todo dia com grande gás. Pode parecer uma frase meio clichê, pode parecer uma frase de alguém que está, sei lá, querendo ganhar simplesmente muita grana, status, algo do tipo, mas essa frase ela é muito peculiar, ela é muito forte, principalmente para a gente aqui em São Carlos, principalmente para mim, porque foi a frase que o Ricardo, que é o fundador da Bridge, utilizou e falou para mim, foi aquela frase que quando ele me falou, eu falei, cara, meu sonho o dia, isso palavras dele, né? O dia que eu morrer, ter na minha lápide lá que eu participei da criação do Vale do Silício em São Carlos. E por que isso é profundo? Porque, cara, isso vai muito além de criar empresas. Se a gente for pensar numa lógica puramente racional, para se criar uma empresa inovadora, para se criar uma startup, para que ela possa vir a ser uma empresa inovadora e ter aí todo o impacto cultural que essas empresas têm, tanto nos próprios colaboradores quanto na sociedade, na cidade, no estado e no país, para que tudo isso aconteça, é muito importante que existam pessoas com capacidade, ou seja, estudantes, universitários, profissionais, pessoas que tenham capacidade de pensar em inovação. Para que essas pessoas existam, é necessário que a gente invista muito na nossa educação. E quando eu falo educação, é educação mesmo. Eu estou falando de ensino fundamental, ensino médio, estou falando de universidade. Então, quando a gente olha hoje o empreendedorismo no Brasil, que está melhorando, está crescendo, mas que ainda é muito incipiente, muito fraco a questão de inovação, tudo isso é devido às nossas bases lá atrás. Nós não somos ensinados lá na escola a aprender por simplesmente por gosto, por curiosidade. Não, a gente acaba aprendendo um pouco por medo, porque a gente não quer tirar nota ruim, porque a professora vai colocar lá na frente da lousa e se você fizer errado você vai passar vergonha lá na frente. Existe uma pressão muito ruim contra o erro, quando na verdade o errar é ótimo, tentar e errar é muito bom, é assim que a gente aprende. Então essa coisa nasce lá atrás. Então, criar o Vale do Silício em São Carlos passa por modificar um pouco da educação de São Carlos. Eu falo isso porque hoje a gente tem um projeto aqui dentro da Bridge também que está nascendo, junto com a UFSCar. É um projeto que eu comecei a criar no meu MBA, eu acabei de terminar o MBA de Gestão Estratégica, e eu criei um projeto para melhorar o ensino médio público das escolas no Brasil, começando, obviamente, por onde eu posso testar, que é aqui em São Carlos. E a ideia é
como é que acontece essa melhora? Adicionando ao currículo escolar o ensino do empreendedorismo inovador. E esse empreendedorismo inovador ele vem como uma prática. Eu quero que seja um ensino prático, que no final de um período, de um semestre, de um ano letivo, o aluno consiga entregar um projeto. O que é isso? É uma empresa? Não, eles não estão lá para abrir empresas. Eles estão lá para adquirir experiência de vida, experiência prática. Principalmente aprender a pensar e resolver problemas, que é o que a gente não consegue hoje. Nossos alunos não são preparados para aprender e resolver problemas. Então hoje é algo que a gente está começando a cutucar a ferida, colocar o nosso dedinho e fazer a nossa participação. Agradeço demais o pessoal da UFSCar, e mais específico ao cursinho pré-vestibular da UFSCar, é um programa que a UFSCar mantém junto com alunos, ex-alunos lá que são professores, e eles embarcaram a minha metodologia lá dentro, estão utilizando, o Pedro, que é um grande amigo meu, está utilizando isso nas aulas dele e me abriu essa porta para testes, e eu espero que dali surjam mais do que boas ideias, que dali se formem bons alunos para as universidades, que esses alunos tenham mais qualidade, mais valor para entregar para a sociedade, que no futuro sejam profissionais empreendedores. E aí que fique muito claro que esse profissional empreendedor, ele não é só um cara que pode ter a capacidade de criar uma startup, uma empresa, não. É necessário ser empreendedor, inclusive para ter uma boa carreira dentro de empresas, vamos dizer assim, comuns. Hoje, grandes empresas estão procurando cada vez mais empreendedores. Não mais o funcionário 8 às 18, que quando chega no domingo, o cara está postando no Facebook reclamando da segunda-feira, que não vê a hora de chegar à sexta. Não, eles estão atrás de pessoas apaixonadas, de pessoas que mudem o mundo, que tenham capacidade para resolver problemas. Identificar problemas reais de pessoas e criar soluções para esses problemas. Essas são as ideias bilionárias, essas são as ideias que mudam a vida de pessoas, essas são as ideias que têm um impacto real na sociedade. Então, por tudo isso, é que essa frase, construir o Vale do Silício em São Carlos, é tão grande, é tão motivadora. É isso que me faz acordar todo dia. E o que você faz hoje na sua empresa que seja diferente do normal, do comumente visto no mercado, mas que esteja dando muito certo para vocês? Cara... É curioso, porque eu estou passando pela cabeça uma série de coisas e tentando criar uma frase ou uma palavra que resuma isso, mas eu não sei se eu vou conseguir. Mas uma das coisas que eu, assim que eu cheguei aqui na Bridge, foi criar alguns processos para o desenvolvimento dessas empresas. Aí falando especificamente da Builder, né? Como eu falei, são a parte da empresa que a gente recebe os investidores já com grana e já com uma ideia na cabeça. Esse processo para a gente hoje, o nosso, que é o que a gente chama de metodologia Bridge, isso tem sido o nosso grande diferencial. Isso tem sido muito importante para que a gente consiga desenvolver essa startup de uma forma saudável, muito rica em conhecimento. Eu me preocupo muito com gestão e retenção de conhecimento. Então, quanto mais o processo nos ensinar, quanto mais conhecimento ele gerar, mais importante ele vai ser e mais rica essa empresa vai se tornar. Então, é um processo que tem uma enorme capacidade de gerar esse conhecimento. Isso tem dado muito certo. Tem dado tão certo que o que a gente fez? Nós pegamos esse processo e a gente começou a não resumir, mas a entregar ele de uma forma diferente para poder criar eventos para empreendedores, para pessoas que não têm oportunidade de estar dentro da Builder, por exemplo, não conseguem ter um investimento inicial tão alto como tem um investidor, mas que também precisam disso, precisam compreender. E a gente não vai excluir esses caras, até porque esses caras amanhã podem vir a ser empresas de dentro do nosso coworking e também podem vir a ser empresas grandes e que fortaleçam o nosso ecossistema aqui, que no geral, obviamente, favorece a todos nós que estamos aqui na nossa região. Então, por exemplo, esse programa que eu falei no começo aqui da nossa entrevista, o programa que eu vou fazer dia 2 de abril, ele se chama Scrub the Deck, esfregando o chão, por assim dizer, no português claro, porque é exatamente isso. A ideia é que o cara pene o suficiente, igual um marujo no navio limpando o deck. A ideia é que nesse sábado intenso ele passe por todo esse processo que a gente leva durante um ano, basicamente, desenvolvendo, que o cara passe durante um sábado. Então é uma imersão absurda, assim, de conhecimento de uma série de coisas que não termina ali. Ali a gente provoca. Mas dali para frente o cara vai ter condição e uma cabeça de puta, legal, então agora eu tenho uma visão de um todo do que eu tenho que fazer para eu, no mínimo, conseguir sair do chão e fazer minha startup decolar, fazer minha startup caminhar.
Então, é um dos orgulhos que eu tenho aqui de dentro, é uma das coisas que tem dado muito certo e a gente está expandindo isso para que outras pessoas possam ter a oportunidade de também utilizar desse conhecimento, dessa metodologia. E conhecimento cara, ele é feito para ser passado, para ser compartilhado. Já se foi o tempo das pessoas, aquele funcionário clássico, né, que o cara dentro da empresa conhece uma coisa do processo, não passa para ninguém achando que ele está garantindo o emprego dele. Na verdade, hoje não. Hoje, quando você compartilha algo que dá certo, e se esse algo dá certo para outras pessoas, você se torna referência, você se torna mais forte. Mais pessoas vêm até você, pessoas que estão precisando da sua ajuda ou pessoas que querem colaborar. Com isso você aprende mais, aprendendo mais você evolui e assim se torna um grande ciclo que só tem a te entregar verdadeiramente mais poder, mais conhecimento, uma série de coisas. Então quanto mais a gente compartilhar, melhor. Para nós é o que tem dado muito certo e a gente, por enquanto, a gente mantém as velas apontadas para o mesmo rumo, para o mesmo vento, para o mesmo ponto da bússola. Vamos seguir em frente. Muito bom. E se você pudesse ter um mentor por um dia, ele sendo fictício ou não, de qualquer época da humanidade, quem seria essa pessoa e por quê? Cara, tem que ser só um mesmo ou posso responder uns 3? Pode responder os 3. Cara, eu acho que eu teria uns 3 que eu queria muito sentar e bater um papo. Um deles, acho que para mim o primeiro de todos no topo da lista seria um cara que as pessoas não entendem como um empreendedor, mas para mim foi um empreendedor nato, um cara que aceitava risco, um cara que tinha um comprometimento com ele mesmo, com preparo, com uma série de coisas que fazia com que na prática ele fizesse coisas que a gente só podia chamar de geniais, que era Ayrton Senna da Silva. Esse é um dos caras que se eu pudesse, eu queria muito sentar uma hora, um dia e bater muito papo e absorver muita coisa desse cara, porque foi muito diferente. Eu não estou falando isso por conta de canal de televisão, por conta de corridinhas, não, eu sou realmente muito fã. Eu li vários livros dele, livros escritos por autores brasileiros, livros escritos por autores britânicos e por alguns outros autores por aí, artigos e por aí vai. E em todos os livros é impressionante como eles se encaixam, eles se conectam no sentido de preparo, na paixão pelo que ele fazia. Essa paixão motivava um preparo insano, esse preparo insano fazia com que ele realizasse coisas geniais. Então esse para mim era o topo da lista. Em segundo lugar, eu colocaria também um outro brasileiro, que é um cara que está aí, que eu absorvo muita coisa, procuro ler artigos, já li livros dele, já vi documentários. É um cara chamado Amir Klink, é um dos maiores historiadores e navegadores brasileiros, é um cara extremamente empreendedor, é um cara absurdamente inteligente, é um cara que ele é engraçado no modo como ele fala, num jeito simples de lidar as coisas, mas ele mostra é óbvio que é importante as nossas graduações, os nossos títulos de doutores, os MBAs da vida e tudo mais, mas isso nunca vai substituir a experiência prática. E aí ele conta histórias maravilhosas de como um cara da jangada lá de Maceió, que não tem todos os dentes, não tem uma roupa inteira para colocar, ou como esse cara constrói uma jangadinha que conseguiu dar um pau numa outra jangada dos alunos de Oxford na Inglaterra. E isso é um caso real, ele relatou, se eu não me engano, num Roda Viva dele na Cultura. Então isso é fantástico, essa experiência prática que o Amir traz, com muita cultura, é fantástico. Então é um cara que eu também admiro bastante, passaria com certeza um dia conversando muito. E por último, um cara que eu sou muito fã também, que eu teria toda a vontade do mundo de sentar e conversar, que é Steve Jobs. Para mim é um cara que também marcou a sua época, imagina, tem um valor gigantesco para a área de tecnologia, que é uma área que eu sou muito apaixonado, para os startupeiros da vida. E como diz o meme do Facebook, é um cara que teve uma startup antes disso ser moda e ser legal. Exatamente. Então, esses 3 caras para mim são 3 caras que eu faço questão, sempre que eu vejo alguma coisa, eu faço questão de ler e absorver.
Eu fico imaginando um brainstorm entre vocês quatro. Nossa. Caraca, cara, imagina. Nossa, cara, eu não sei nem se eu posso me incluir, porque eu acho que eu ia ficar parado olhando pros caras. Ia ser uma coisa Não tem o que muito. fazer, né, cara? Ali. Você só fica Nossa. absorvendo a informação. Não, Só, vambora, cara, vamos. só. Acho que o meu único papel é ficar sentado com um puta de um gravador pra ter aquilo pro resto da minha vida. Muito bom. Rafael, agora está entrando na rodada final. Na rodada final são perguntas com respostas rápidas de até 30 segundos, tá bom? Tá. O que te segurava para não ser um empreendedor? Nada. Foi absolutamente nada, cara. Não sei nem te responder isso, porque nada nunca me segurou pra nada. Eu sempre fui muito aventureiro, sempre corri muito risco, viajei quando eu tive que viajar, fiz coisas quando eu tive que fazer. Nada. Quando aconteceu, aconteceu. Foi o momento. E qual foi o melhor conselho que você já recebeu? Melhor conselho que eu já recebi, eu acho que eu vou repetir aquela palavra, equilíbrio. Respira, se acalma, se recomponha, mantenha o equilíbrio e siga em frente. E qual hábito você percebe que ajuda a manter o seu sucesso? Cuidar de mim fisicamente. Eu sou muito ligado a esportes e eu percebo o quanto isso mantém a minha mente calma, tranquila, o meu corpo sadio, forte o suficiente para enfrentar o que eu tiver que enfrentar. E você possui algum aplicativo ou site que te ajude sempre, que você poderia compartilhar com os ouvintes? Cara, eu tenho alguns. Em 30 segundos eu posso falar do Evernote, eu posso falar do Spotify, que tem uns canais maravilhosos de música que me inspira demais. Cara, alguns sites de notícia, tipo o próprio TechCrunch, alguns outros caras por aí de notícias ligadas à área, que eu gosto bastante de assinar, né, esses feeds de notícia e receber isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. O Basecamp é um software bem bacana de gestão de projetos que a gente começou a utilizar até pouco tempo aqui na Bridge, mas que tem dado bem certo. O Slack, que é uma ferramenta maravilhosa de comunicação, tem sido perfeito para nós aqui dentro. E acho que muita coisa que vem da Amazon também. É bem interessante. E aí, se eu for falar de uma marca, obviamente eu vou falar da Apple, e tudo que tem da Apple me ajuda muito. Gosto bastante, cara. E qual livro você recomendaria para os nossos ouvintes e por quê? Nossa, livro é uma coisa que eu sou meio apaixonado também, é complicado ter um só. Mas vamos lá. Um livro chamado O Poder do Mito, de Joseph Campbell. Um livro muito legal. Eu falei muito aqui sobre guias, sobre encontrar uma motivação. Esse O Poder do Mito pode ajudar muito a essas pessoas a encontrarem essa verdadeira jornada. O Homem e Seus Símbolos, de Carl Gustav Jung. É um cara que foi discípulo de Freud, é um cara que é a base dos arquétipos, o estudo de arquétipos da psicologia de comportamento humano, extremamente importante para entender na essência o que as pessoas procuram, pensam, compreendem, entendem. É muito bom, é um livro, uma leitura muito boa, principalmente para quem lida com pessoas. E deixa eu pensar mais um rapidinho aqui. Talvez O Poder do Hábito. É um livro muito interessante sobre os nossos hábitos, como é que a gente cria hábitos, e ele é extremamente interessante para que a gente possa compor aí nossas soluções de produtos ou serviços no dia a dia e também para ajudar nós mesmos também no nosso dia a dia. Então são 3 livros aí que eu indicaria muito bem. Ótimo. Rafael, agora estou entrando na última pergunta. É a pergunta que puxa um pouquinho mais da criatividade, então se você quiser levar um tempo para responder, fica à vontade, tá bom? Tá. Imagine se acordando amanhã em um mundo novo, igual ao nosso, mas que você não conheça ninguém. Você continua com todas as habilidades e conhecimento que sempre teve. Casa, comida e as contas estão todas pagas. Você só tem um notebook e R$5.000. O que você faria nos próximos 7 dias? Cara, eu pegaria esse dinheiro e o máximo possível eu tentaria conhecer pessoas. Eu tentaria me envolver e conectar com pessoas que tivessem algo que pudesse agregar. Fatalmente eu ia formular ideias, ia ter uma porrada de ideias, mas no passado, quando eu tive essas ideias, eu antes de me conectar a pessoas, eu saía executando. Hoje eu faria diferente. Eu pegaria meu notebook, pegaria um pouco dessa grana, entenderia até onde eu poderia ir, conversaria com várias pessoas e tentaria me conectar ao máximo de pessoas possível, de bater papo, conhecer, participar de algumas coisas. E depois disso tudo, aí eu sentaria e tentaria formular alguma coisa, alguma ideia, algo a fazer, um plano, algo assim. E talvez eu voltaria a conversar com todas elas novamente para poder então criar realmente algum plano de ação. Então eu acho que o que eu faria é exatamente o que eu faço hoje. Eu tento me envolver com pessoas, eu tento conhecê-las,
conversar, aprender e absorver o mais profundo possível, assim. Então, eu usaria esses 7 dias para poder aprender e conhecer muito com essa grana e com as pessoas. Como não é uma grana tão alta, R$ 5.000 você consegue gastar rapidinho aí, às vezes em pequenos cursos e tal, eu evitaria me inscrever em cursos ou coisas assim que me levassem longas horas no mesmo lugar. Eu tentaria aproveitar o máximo de horas possível com o máximo de pessoas diferentes possível. Ótimo. Rafael, quero te agradecer mais uma vez pela entrevista, mas antes de acabar, queria que você deixasse mais um conselho para os ouvintes e o melhor meio de entrar em contato com você. Tá. Bom, para entrar em contato comigo, cara, é muito fácil via o Facebook, tô sempre por lá, é só me adicionar, me mandar mensagem, não tem problema nenhum. O LinkedIn também. Eu acho que no próprio programa aí vocês colocam os links, né? Isso. Porque senão, obviamente, não tem nem como falar aqui. Mas então podem acessar os links e falar comigo diretamente por lá. Quem quiser falar alguma coisa mais pessoal, bater um papo, sei lá, é que para mim é tão pessoal cada um desses pontos aí, você pode mandar um Messenger, uma mensagem no LinkedIn, enfim, mas também tem meu e-mail, é o Rafael, com F mesmo, rafael@bridgehq.com.br, pode mandar e-mail também, não tem problema nenhum, eu respondo. E cara, um conselho legal, olha, para quem eu vou direcionar aí o meu conselho para quem está começando, para quem está com uma ideia, para quem está tentando startar um novo negócio, para quem está tentando arriscar ao ponto de pensar em já sair do emprego ou largar aquele emprego que não gosta muito, que não é dos sonhos e já começar uma ideia. A primeira coisa que eu falo de conselho é: primeiro, tenham calma, não tomem nenhuma decisão, procurem sempre aquela história do equilíbrio. E depois que vocês se sentirem mais tranquilos e calmos o suficiente, pesquisem muito sobre o que vocês querem fazer. Então, pega aquela sua ideia, senta no computador ou conversando com outras pessoas. Na verdade, não é uma escolha de um ou outro, façam os dois. E pesquisem sobre o mercado, pesquisem o que vocês querem fazer. Muitas das ideias que nós recebemos aqui, as pessoas vêm com a ideia: eu quero produzir sapato, eu quero criar não sei o que, eu quero fazer tal coisa. E são coisas que em 5 minutos de conversa a pessoa consegue perceber que, poxa, peraí, para eu fazer isso eu preciso de muito dinheiro, vou precisar de uma grana, vou precisar me envolver com um banco, ou vou precisar me envolver com a minha família me dando dinheiro, tudo mais e tal. Então ali já começam a criar as primeiras barreiras. E que se a pessoa não tivesse nos procurado, poderia já ter entrado numa enrascada, num problema gigantesco. Então, pesquisem muito, tentem entender, conversem com pessoas que sejam do mercado, não tenham medo de falar da ideia de vocês, isso é um erro muito grave. As pessoas costumam: nossa, não vou falar a minha ideia porque alguém vai roubar. Cara, isso não existe. Hoje em dia todo mundo tem as mesmas ideias ou os mesmos insights, a informação é muito grande para todo mundo. Então, quando você não fala, quando você não comenta das suas ideias, o risco é enorme de você estar fazendo algo que ou já exista, ou que pode estar errado, ou que não tem jeito de dar certo, enfim. O bom é conversar, o bom é abrir, pedir conselhos, principalmente para pessoas que já têm alguma experiência dentro da parte do oceano que vocês vão querer começar a navegar. Então, falem bastante, conversem bastante, respirem bastante, pensem muito bem. Depois de colher todas essas informações, reflitam mais um monte e aí sim comecem a formular um plano de ação para isso, com muita calma, sempre com muito conhecimento, em cima do máximo de informação que vocês tenham. Isso aí vai ajudar bastante a vocês pouparem tempo, dinheiro e erros que podem ser evitados. Caramba, Rafael, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista, cara. Imagina, muito obrigado a você, Thiago, pelo convite. Cara, eu não conheci o programa. Quando eu recebi o convite, eu fui dar uma olhada no YouTube, vi o site de vocês. Muito legal, entrevistas bem bacanas. As pessoas lá, olha, eu achei muito legal mesmo. Aqui na Bridge a gente está começando um podcast, inclusive eu usei aqui de exemplo como referência, como uma das referências que a gente pode ter aqui, porque o papo é bem legal, é bem do jeito que eu quero que seja por aqui também, descontraído, bacana, e com certeza a gente vai manter contato, trocar muita figurinha, e sempre que vocês quiserem falar sobre a Bridge, conversar com a Bridge, com mais gente aqui de dentro, com as nossas startups, cara, tá todo mundo aqui à disposição, é só entrar em contato. Obrigado mesmo. Você gostou do Empreendedor a Todo Vapor de hoje? Então aproveita para colocar 5 estrelas no iTunes e ajudar o programa a crescer. Eu quero entrevistar mais empreendedores e mostrar que empreender é uma questão de ação.
entre no iTunes e recomende o Empreendedor a Todo Vapor. Esse foi o Empreendedor a Todo Vapor, sua dose diária de inspiração empreendedora. E você, está preparado para decolar?